Bora, bora! Estamos aqui no nosso programa Negócios e Soluções com o coração cheio de felicidade, porque chegamos agora no nosso quarto episódio, tendo você aqui conosco, prestigiando, compartilhando, comentando, participando e construindo, principalmente, construindo negócios e soluções. E está aqui comigo ele, a potência paraibana da gestão. Um cara que quando entra em cena a internet tripica, fica lá, cai ou não cai, porque o cara sabe o que fala, aplica e traz o dom da sabedoria sobre gestão para cada um de nós. Eu falo dele, Alexandro Carreiro. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Sejam bem-vindos ao mais um episódio do Negócios e Soluções. Um programa que foi feito para você, de pessoas que estão empreendendo, né? Seja em grandes negócios, seja um negócio em construção, mas um programa feito de empreendedores, para que a gente possa realmente aprender juntos, que esse é o grande propósito aqui do nosso programa. Pois é, eu comecei aqui dizendo que já estamos no quarto episódio, porque tivemos o primeiro falando de De identidade institucional, né? propósito, Propósito, missão, valores. visão, valores, tudo Isso, isso tá lá no primeiro episódio. O isso. segundo foi sobre o que, Alex? O segundo foi sobre planejamento estratégico, né? Um tema extremamente relevante que já vem da criação dessa identidade institucional que a gente desenvolveu aqui no primeiro episódio. E nesse segundo a gente explora o SWOT e traz os exemplos de uma empresa paraibana chamada Mini Marcenaria, também imperdível esse episódio. No terceiro, Alex, No terceiro, Felipe, a gente já falou sobre metas, né? Gestão de indicadores de desempenho, né? Sobre resultados. Afinal de contas, nós também temos isso no nosso DNA, né? No nosso propósito, que é inspirado também no viés de resultados, né? e eu tenho uma pergunta aqui Boa, desse episódio boa, 3 que maravilha, eu vou vamos trazer lá. já já para você responder, Tá. porque vamos falar agora, seguindo essa sequência de conteúdos do nosso quarto episódio, que vai falar sobre... Gestão de projetos, né? Importante a gente falar sobre toda essa hierarquia de planejamento, né? A gente partiu da filosofia de uma organização, depois disso a gente falou sobre planejamento estratégico, do planejamento estratégico a gente já foi para falar sobre metas e outra coisa que é extremamente relevante para os negócios são os projetos, né? Afinal de contas, do planejamento de uma empresa surgem iniciativas para que a visão, por exemplo, seja alcançada, né? E essas iniciativas precisam ser geridas. E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso. Pois é, e a nossa missão aqui é simplificar esses temas. Você olha para o tema gestão de projetos e pensa que é uma coisa complexa. A nossa intenção é que você, MEI, você que tem uma ideia de empreender alguma iniciativa, algum negócio digitalmente, possa pegar esses conhecimentos e colocar em prática. Por isso que tem um grupo VIP para você entrar e ter acesso a conteúdos extra programa para conseguir aprofundar e aplicar esses conhecimentos que a gente busca simplificar aqui no Negócios e Soluções, Alexandre. É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá concluir o tema da semana passada com a Vamos. pergunta da nossa amiga Carol. Carol da Embaixada de Negócios mandou aqui Isso. pra gente. Sobre o tema do último episódio, existem algumas diferenças entre usar KPIs ou OKRs para acompanhar as diretrizes e metas. E aí vem a segunda parte que eu vou perguntar a segunda parte já já. Vai logo nessa primeira aí. Existe diferença de utilizar KPIs ou OKRs para acompanhar diretrizes e metas? Existem, né? E rapidamente conceituando o que é isso nessa sopa de letrinha, um KPI, né, um KPI, é um indicador-chave de desempenho, né? É um indicador de desempenho. E um OKR já vincula ali objetivos e resultados chaves, né? Então são coisas parecidas, mas também bem distintas, né? Pois é, teve até um e-book massa aí de metas que a gente pode colocar um adicional Tá falando, lá, explicando. Já exatamente. colocou? Tem um capítulo lá Meu sobre amigo, isso. OKR E você e tem KPI. acesso a esse e-book entrando no nosso grupo VIP. Então pronto. Aqui isso a gente explicou rapidamente, Carol. No e-book que a Alex está colocando no grupo VIP, você vai conseguir ter acesso a aprofundamento sobre essas informações. E tem a segunda parte. Vamos para a Tá segunda bom. parte? Qual metodologia vocês recomendam para gerenciar as metas do planejamento estratégico? Balanço Scorecard, OKR, KPI, etc. Tá, isso vai depender, Carol, da maturidade do negócio, tá? Se é um negócio que já tem o planejamento, os ciclos de planejamento já rodando há um tempo, aí pode já começar a trabalhar com OKRs, tá?
Afinal de contas, os OKRs, eles partem mais de uma visão estratégica do negócio, diferente dos KPIs, né, dos KPIs, que eles vão tratar mais um viés operacional, né, de negócio ali propriamente dito, né? Então, enquanto os OKRs estão mais vinculados à estratégia, porque trata dos objetivos estratégicos e o detalhamento disso nos resultados-chave, né, nos KRs, a gente trata os KPIs para, por exemplo, avaliar equipes, né, áreas, né, processos e projetos, Felipe, por exemplo. E projetos. Se você está querendo começar com alguma meta e você não sabe metrificar, ou não tem dados suficientes ainda, uma meta que você pode colocar aí é a lista de atividades que você tem para essa semana e quantos por cento dessa lista de atividades você conseguiu cumprir na sexta-feira, no sábado, que se encerrou aquela semana de Isso, trabalho. Chegou exato. a 75%, a 85%, a 100% daquilo que se comprometeu a ser colocado em prática? E isso já é um indicador, um KPI, Sim, enfim, mediante a maturidade do negócio, você já está isso. conseguindo utilizar essa informação para desenvolver soluções no seu negócio. Exato. Então, só concluindo, Carol, se o negócio já tiver com a maturidade na gestão mais avançada, pode usar os OKRs vinculados à estratégia do negócio. Caso não, você esteja começando a prática de gestão de metas, indicadores de desempenho, aí eu recomendo, de fato, começar pelos KPIs, né? Que aí derivam até os PIs, né? Porque os KPIs são os mais importantes, os indicadores mais importantes, mas existem outros. Mas isso é tema aí para um aprofundamento maior em outro programa. Pois é. E agora a gente está falando desse episódio sobre gestão de projetos, buscando uma simplificação cada vez maior e uma acessibilidade maior às ciências que a gestão de projetos oferece para as organizações. E eu começo dizendo, por ter sido já um voluntário do PMI Paraíba, que é uma instituição que fomenta o conhecimento de gestão de projetos aqui no estado da Paraíba e também está espalhado por todo o Brasil, pela América Latina, enfim, é uma instituição extremamente relevante na sociedade, que todos nós estamos inseridos em projetos. Sejam eles estruturados, sejam eles desestruturados. A diferença de um cenário e do outro é a metodologia. Se você tem método, você está num projeto estruturado, que a gente tem mais probabilidade de ter mais ganho de qualidade, redução de custos, redução de prazo, cumprimento da expectativa criada. E um projeto desestruturado, ele corre mais risco mediante esse cenário. Um programa de televisão é um projeto. Uma iniciativa de planejamento estratégico de uma empresa é um projeto. Uma ideia de abrir um Instagram para vender no Instagram é um projeto que você pode estar aí idealizando. Então, tudo isso são projetos que podem ser estruturados através de método ou desestruturados. E nesse primeiro bloco aqui a gente vai falar da EAP, dos elementos da EAP, simplificando para o pessoal começar a entender mais sobre isso e montar ou estruturar aquele projeto que já está em curso com esses conhecimentos. Então traz para a gente, Alex, quais são os principais elementos dessa EAP e o que é a EAP? Perfeito. Vamos lá mais uma vez para a sopa de letrinhas. EAP significa Estrutura Analítica de Projetos, tá? Dentro de uma EAP, né, de uma estrutura, de um esqueleto, digamos assim, de um projeto, a gente tem 5 etapas principais, sobre as que a gente vai falar agora, tá? Primeira etapa, pessoal, da EAP é a etapa que a gente faz a iniciação, né, do projeto. É onde a gente define os objetivos, né, o que é que a gente se propõe a fazer, entregar com esse determinado projeto ou iniciativa, quais são os recursos que eu vou utilizar, né, principalmente ali quais são as pessoas, os times que vão se envolver naquela minha iniciativa. Quanto eu tenho de orçamento disponível para isso, né? As pessoas que vão se envolver e as expectativas que a gente está ali sincronizando do que essa iniciativa vai chegar. Eu e você, quando recebemos o convite do Sistema Norte de assumir o programa, tivemos que fazer um alinhamento prévio nesse momento de iniciação do projeto de qual era o objetivo do negócio de soluções. Perfeito. Depois que fez isso, a gente esteve preparado para a segunda etapa, que é a etapa do planejamento, né? De fato, na primeira etapa da iniciação, a gente já tem uma visão mais generalista sobre esses recursos, né? Como o Felipe falou, de custo, né? De pessoas. Mas, de fato, na etapa de planejamento, que é onde a gente vai para o detalhe, né? A gente olha para a estrutura, né? Que é a chamada de escopo, né? Quais são as atividades, né? Os entregáveis desse projeto. E aí, a partir desses entregáveis, que a gente vai olhando para outras variáveis, como o custo e também
com relação a prazos, né? Afinal de contas, um dos grandes ganhos de você ter uma gestão de projetos mais estruturada é ter um controle de cronograma mais preciso, né? A gente sabe que um dos recursos mais escassos da nossa vida e da realidade de uma empresa é o tempo, não é verdade? Pois é, então a gente, se fosse fazer uma analogia com esses conhecimentos que estão sendo discutidos aqui, com um voo de um avião, a etapa da iniciação são aqueles testes que estão sendo feitos lá no cockpit do avião, também na torre de controle, parametrizando as coisas antes da gente começar o voo. O planejamento, Alex, é já definindo para onde você vai e iniciando aquele procedimento Isso. ali de taxiamento ali na pista de pouso para você decolar. E aí, quando a gente sai do chão, vai ganhando altitude para poder fazer aquele voo de cruzeiro, estamos na etapa da execução. O que acontece na execução? A etapa de execução é onde o negócio acontece, né? E até tem muitos, né, especialistas na área de projetos que falam da importância de você fazer um bom planejamento para que na etapa de execução o negócio flua com uma certa tranquilidade, né? Mas de fato é na execução que as coisas acontecem, de fato dá o play para que o projeto aconteça e aí de fato ir evoluindo nas atividades que foram propostas, né? Exato, junto ali com a execução, a gente vai fazendo um monitoramento e controle dos indicadores, dos custos, Isso, do exatamente. engajamento das pessoas, das entregas que estão sendo feitas, para ver se está tudo indo conforme o esperado e se não estiver, a gente atuar na correção. Perfeito. E essa é a quarta etapa, né? Monitoramento e controle. Afinal de contas, não adianta, né? A gente até falava sobre isso quando a gente falava sobre meta. Não adianta você olhar só no fim do período como é que foi o resultado daquele negócio. É importante você acompanhar ao longo, né? O que a gente chama de pit stop, né? Uhum. É importante você fazer pit stop ao longo do projeto, afinal de contas, para ver ali qual o caminho, né? Qual o curso que o negócio está tomando. E atuar até rapidamente para corrigir o curso se caso ele saia do trilho, né? Digamos assim. Fora isso, tem um elemento também extremamente importante para essa etapa de monitoramento e controle, que é a etapa de gestão de riscos. Afinal de contas, existem inúmeros riscos e quanto mais complexo o projeto, maior a quantidade de riscos e a necessidade de gerenciá-los, né? E aí, quando eu falo de gestão de riscos, eu não falo só de eliminar alguns riscos. Alguns riscos são eliminados, né, de cara. Outros riscos são mitigados, né, ou seja, reduzidos. E alguns riscos você até aceita que eles aconteçam, né? Afinal de contas, eles podem ter um impacto mínimo sobre a execução do projeto em si, mas o mais importante é você ter a visão do que pode acontecer de errado, digamos assim, e principalmente saber o que fazer nessas situações. E assim como todo voo de avião, a etapa que todo mundo espera é quando ele pousa em segurança. E é a etapa do encerramento do projeto, Alex, a quinta e última etapa. Exato. A etapa do encerramento, de fato, fala sobre a conclusão do projeto, né? E eu costumo falar que o projeto ele não se conclui ao entregar a última atividade de execução. Na verdade, o projeto ele precisa contar uma história também de como foi o enredo ali, né, a execução de fato, porque cada projeto vai deixar uma linha temporal de aprendizados, né, naturalmente daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que foi mais ou menos, né, e tudo isso precisa ser utilizado até para a criação e execução e planejamento de outros projetos, né? Então, essa retroalimentação dessas experiências vividas no projeto fazem parte dessa etapa de finalização e é um momento, né, até na nossa experiência, a gente sempre tinha um formulário de lições aprendidas, né, uma ferramenta tão simples que a gente pode até disponibilizar para o pessoal do Grupo VIP, pessoal que está ligado aí acompanhando os nossos presentes semanais. Pois é, esse Alexandre é ligeiro. Se você não faz parte do grupo VIP, escaneie o QR Code que aparece na tela, venha fazer parte conosco, porque todo episódio tem presente para você aplicar na prática esses conhecimentos. Então a gente falou aqui nesse primeiro bloco sobre essas 5 características de gerenciamento de projeto que pode ser aplicada a uma ideia de um negócio, a uma ideia que está sendo fomentada na sua empresa, até projetos mais complexos. E a nossa convidada desse primeiro bloco, ela é coordenadora de gestão aeroportuária, Eita, que é a Kevlin muito Costa. bom. Ela vem aqui para explicar um pouco
sobre a sua experiência com gerenciamento de projetos nesse universo que ela atua. É com uma grande satisfação que eu venho aqui compartilhar, né, um pouco sobre o meu conhecimento e a minha experiência com gerenciamento de projetos, onde em 2016 foi quando eu comecei, né, de fato, a tomar conhecimento e aplicar na minha vida e na minha forma de trabalhar. Onde a ferramenta ela não é só para quem é gerente de projetos, mas você também pode aprender e trazer a ferramenta para aplicar no seu negócio, para microempreendimentos, para você que quer iniciar um empreendimento, você consegue primeiro iniciar através de planejamento estratégico, né, que a ferramenta ela abre um leque de possibilidades para você conseguir fazer um bom planejamento, trazendo estratégias, fazendo um brainstorming com a sua equipe, ou se você não tiver equipe com uma outra pessoa, porque a gente dificilmente abrir um negócio sozinho, mas se for sozinho, também dá para fazer através de planejamento, como você vai executar esse projeto, qual vai ser o meio de comunicação, a forma de comunicar, como você pretende gerir, dá para você estudar o mercado da melhor forma possível, trazendo ferramentas de análise SWOT, ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de oportunidade. Então, tudo isso, todos esses pontos, o planejamento, de execução, de como você vai alcançar o seu projeto, finalizar, né, realizar esse projeto, você consegue aplicar com as ferramentas que o gerenciamento de projetos pode te agregar. Além disso, no meu dia a dia de trabalho, eu consegui aplicar e também crescer, fazer carreira, né? Eu comecei lá como analista em outra empresa, depois fui convidada para outra empresa e aí fui crescendo. Atualmente eu trabalho com gestão de aeroporto e aí você pode trazer para você gerir suas atividades, aplicando como você vai monitorar e controlar melhor essas atividades, essas entregas, fazer melhor o gerenciamento desses marcos, né, desses pontos e trazendo o principal, resultados, né? Todo negócio ele precisa de resultados. Então foi dessa forma que eu trabalhei e consegui puxar para a minha vida o gerenciamento de projetos. A gestão de tempo, as suas entregas, tudo isso faz, inclusive até para a sua vida pessoal, você consegue trazer, né, as ferramentas. Show de bola, Kevlin. Ó, conhecimentos aí riquíssimos. Ela finaliza dizendo que o nosso foco tem que ser no resultado e que isso pode ser aplicado também na vida pessoal. Exatamente. Naturalmente, né, a gente falava sobre planejamento pessoal também no último episódio. Cada um vai definindo as suas metas para o ano. Para alcançar essas metas, naturalmente, podem existir também projetos pessoais, né? E esses projetos precisam ser encarados com um certo zelo, né, Felipe? Afinal de contas, todo mundo quer alcançar aquilo que se almeja pro ano, né? E o viés do projeto, né, da gestão do projeto, é um caminho, um mecanismo aí para que a gente possa alcançar isso. Voltamos já com o próximo bloco falando mais sobre gerenciamento de projetos.